Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio Zinetti, sou gerente de enfermagem do Hospital Sino Brasileiro, na cidade de Osasco, em São Paulo. Venho aqui com a missão de dar continuidade aos trabalhos da Semana do Profissional da Saúde e, primeiramente, parabenizar toda a equipe de enfermagem da Redditor São Luís, no Ano Internacional da Enfermagem, ano do bicentenário de Florence Nightingale. Antes da gente iniciar os trabalhos dessa tarde, eu apresentar a nossa palestrante, eu vou fazer o sorteio referente à última palestra que nós realizamos hoje no período da manhã, tá bom? Então, eu vou fazer em tempo real aqui e mostrar quem foi o ganhador. Olha, já temos aqui o sorteado, é o número 49, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos à apresentação, então, da palestra As Habilidades Socioemocionais e os Desafios para a Formação Técnica em Saúde. A nossa palestrante é a Ana Beatriz Veneldt. Ela é socióloga, mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC do Rio. Desde 2011, ela atua como diretora de Educação Profissional do SENAC, Departamento Nacional, sendo responsável pelo desenho, desenvolvimento e implementação de projetos e programas educacionais com alcance nacional para jovens e adultos, em articulação com representantes dos setores produtivos e com os órgãos governamentais. Bom, as regras, para a nossa palestra, a exemplo dos trabalhos anteriores apresentados, as perguntas elas poderão chegar via chat, e assim que a Ana Beatriz terminar a palavra dela, eu vou poder ler algumas perguntas e a gente fazer uma troca de experiências. Ana Beatriz, já está tudo em ordem aí? Já está preparada? Sim, eu vou. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde ao nosso mediador e apresentador da mesa, o Sérgio Zinetti. Agradeço em nome do SENAC. Obrigado. Boa palestra. Obrigada. Agradeço em nome do SENAC o convite feito pelo Instituto DOR para participar desse webinar. Gostaria, obviamente, de aproveitar essa oportunidade e agradecer, em meu nome, acho que em nome de toda a humanidade, o trabalho de todos os profissionais de saúde, principalmente aqueles que estão na linha de frente, enfrentando essa guerra aí sem pólvora, que é esse enfrentamento dessa pandemia aqui no Brasil. Agradeço realmente a todos. Bom, a minha palestra, o que eu pretendo apresentar, partindo de um contexto específico que tem atingido a todas as sociedades, que é a chamada quarta revolução tecnológica, partindo deste cenário, do entendimento de alguns conceitos básicos que a literatura apresenta como característicos dessa revolução, eu pretendo apontar o quanto que essa revolução, essas mudanças baseadas nos impactos das últimas tecnologias têm atingido a área de saúde de um modo geral, tem atingido o panorama de saúde no Brasil. A partir daí, trazer a realidade do mercado de trabalho de um modo geral, relativo à demanda por profissionais na área de saúde, e, com base nesses dois cenários, como é que o SENAC, que é uma instituição cuja missão é formar profissionais em educação profissional e tecnológica para o setor terciário, setor de comércio, serviços, incluindo saúde e turismo, tem se preparado e quais são as suas reflexões, quer dizer, em termos práticos e teóricos, para lidar com esse cenário de transformações. Essa é a apresentação que eu trago aqui para vocês. Vou compartilhar agora rapidamente aqui. Todos estão... Acho que todos... Sérgio, está posta a apresentação? Ok.
Bom, então, começando pela Revolução 4.0. Essa revolução está posta em uma série de literaturas, e nos jornais, e em revistas especializadas. Então, é só brevemente para a gente alinhar um entendimento geral com relação a ela. Diferente das demais revoluções que atravessaram os últimos 4 séculos, né, que marcadamente estiveram vinculadas ao advento de determinadas tecnologias, no século XVIII, a máquina a vapor, no século XIX, a segunda revolução, a eletricidade como combustíveis fósseis, a terceira vinculada às tecnologias de informação e comunicação e às telecomunicações, a quarta revolução tecnológica, diferente das demais, ela se caracteriza pela ligação entre um conjunto de processos tecnológicos, né, de tecnologias digitais, físicas e biológicas. Assim, considerados são os 9 pilares de avanços tecnológicos que caracterizariam essa nova revolução tecnológica. Algumas dessas tecnologias permitem a gente entender melhor o que é chamado como essa relação entre tecnologias e o mundo físico e biológico. A internet das coisas, que conecta objetos físicos com dispositivos digitais, a inteligência artificial, que talvez seja aquela que marca de forma mais profunda e característica essa revolução, a partir desse entendimento de machine learning, quer dizer, as máquinas cada vez mais aprendendo de forma acelerada, a partir de uma gigantesca quantidade de informações e dados, os sistemas cyberfísicos, que são decisões computacionais gerando atitudes físicas. Enfim, um conjunto de tecnologias que juntas e vão gerar 2 consequências. As 2 principais consequências na literatura, que a literatura aponta, a primeira é um aumento significativo da eficiência e da produtividade no campo das indústrias e dos setores que a aderem. E a segunda é uma maior automação, dos processos. Essa automação ela já começa na terceira revolução tecnológica a ser sentida, mas a quarta revolução tecnológica, pelas suas características próprias, aprofunda essa automação de uma forma nunca antes vista. Essa característica é a que mais impacta, talvez, no mercado de trabalho, porque por meio dessa consequência e do uso de tecnologias, principalmente da inteligência artificial, percebemos 2 consequências: o fim de determinadas funções, de determinadas ocupações que vão desaparecer, ou o que muitos institutos de pesquisa e analistas e universidades internacionais apontam, não exatamente o fim de determinadas ocupações, mas a substituição de determinadas funções que são transversais, comuns a uma série de ocupações, a uma série de setores. Ocupações relacionadas a toda a parte de atendimento, a parte de contabilização e pagamentos, de apresentação de produtos, enfim, existe uma série de funções que o processo de automação deverá substituir a mão de obra humana em detrimento do uso de tecnologias. A McKinsey, que é uma instituição de pesquisa e que tem aprofundado e trazido muitos dados com relação a esse cenário, tem, então, alguns dados aqui. 60% das ocupações têm pelo menos 30% das tarefas que deverão ser automatizadas, cerca de 40% dos trabalhos exigirão explicitamente mais habilidades socioemocionais, que esse é um ponto de destaque nessa apresentação. Mais à frente eu vou destacar o quanto que essas habilidades socioemocionais são importantes e como é que as instituições de ensino, especialmente o SENAC, porque eu trago a minha fala do SENAC, mas é óbvio que isso é uma questão que perpassa todas as instituições, tem perpassado as instituições de ensino, como as habilidades socioemocionais são fundamentais nesse
são fundamentais nesse mundo atual, com esse cenário que joga as funções que exigem habilidades estritamente técnicas de lado, quer dizer, elas são substituídas por máquina, os profissionais têm sido exigidos a tarefas mais complexas e a ter um entendimento, para além do entendimento técnico, do seu trabalho, do conjunto do seu trabalho e dos aspectos relacionais do seu trabalho. Entre os profissionais que mais sentirão e já sentem os impactos dessa revolução está os profissionais da área de saúde, além dos profissionais de entretenimento, consumo e energia. Do ponto de vista da saúde, né, usando a mesma fonte, a McKinsey, com um relatório de 2017, ele traz algumas informações importantes. Os perfis dos profissionais da área de saúde serão exigidos em maior grau de complexidade e as habilidades socioemocionais são imprescindíveis. Há um impacto de uso de tecnologias nos diagnósticos por imagem, no monitoramento de saúde de pacientes à distância, na realização de exames simples que passam a prescindir, a não mais exigir a presença humana, a automatização de diversas atividades administrativas realizadas nos hospitais, consultórios, desde os agendamentos até a outras atividades. O Senac fez uma pesquisa em 2018, ouvindo 920 hospitais, clínicas e consultórios de diferentes portes, tá? Representando aí um universo de 134 mil estabelecimentos. Entre os impactos, nós procuramos entender qual é a percepção dessas instituições com relação a esse cenário que é marcado pelas inovações tecnológicas. 57% dessas instituições dizem que precisam capacitar seus funcionários diante das inovações tecnológicas. 68% precisam contratar funcionários específicos que lidem com essas inovações tecnológicas. E 6% já substituíram funcionários por alguma tecnologia. E 80% informaram que, no momento da contratação, valorizam igualmente profissionais, tanto de conhecimentos técnicos quanto das habilidades socioemocionais, sendo que 14% valorizam mais a postura do ponto de vista de comportamento e apenas 6% valorizam mais o conhecimento técnico. É importante, obviamente, destacar que essa mudança ela não acontece de forma homogênea e uniforme em nenhum lugar, em nenhum setor, e muito menos no Brasil, né? Você tem essa mudança acontecendo dentro de determinados setores, às vezes em grandes setores, por exemplo, no varejo, a gente percebe que as grandes redes têm atuado mais com as inovações tecnológicas, mas o Brasil, no campo do varejo, é um país de pequenas empresas. Então, a gente não percebe, não é que a partir de um determinado momento isso passa a acontecer uniformemente. Não, isso não é homogêneo. Porém, essas mudanças puxarão, carrearão junto com elas mudanças anteriores que, por exemplo, do ponto de vista das tecnologias de informação e comunicação, dos processos de trabalho que precisam ser automatizados, porque as tecnologias tendem a ficar mais baratas. Quando novas tecnologias aparecem no mercado, as tecnologias da geração anterior passam a ser mais baratas. Então, você tem uma mudança tecnológica que acontece em níveis distintos e que impactam em níveis distintos, mas é importante saber que elas acontecerão a médio ou longo prazo, elas acontecerão. Agora, vamos olhar para o panorama do trabalho no setor. Agora, porque estamos falando aqui, eu estou falando a partir de uma instituição que forma para o mercado de trabalho, que observa as mudanças no mundo do trabalho, mas que tem que observar também quais são as demandas de profissionais, de contratação de profissionais. Então, a gente olhando a RAIS de 2018, entre 2,1 milhões de empregos formais no setor, as 10 ocupações com maior quantitativo de empregados possuem as seguintes participações. Aí a gente tem o volume de técnico em enfermagem, num volume expressivo, né, entre essas 10, e essas demais que estão aqui colocadas. Com exceção da formação do médico, né, das ocupações que exigem ensino superior,
todas as demais o SENAC forma. E são essas aquelas que passarão por uma maior transformação e um impacto maior do ponto de vista das mudanças tecnológicas. Eu estou com um problema aqui, porque eu estou me vendo e vendo o Sérgio exatamente onde está o texto. Então, mas eu sei que a maior parte, o que está aqui colocado, é que a maior parte delas, mais de 70% dessas ocupações, se a gente for pegar essas principais ocupações que eu falei anteriormente, elas estão divididas entre justamente aquelas ocupações que demandam uma formação de qualificação no nível inicial ou técnico que exige o ensino médio, né? Que são os técnicos, as ocupações administrativas, né? E um número bem menor relativo ao nível superior. O que mostra a importância de um trabalho educacional, sendo do SENAC ou sendo de quaisquer instituições que trabalham com esses profissionais. Agora, então, eu vou trazer aqui a fala para entender quem é esse aluno, esse perfil que acabará sendo um profissional da área de saúde e que procura uma instituição de educação para se formar. Porque tudo isso é muito importante, quer dizer, não é só olhar para onde o mercado está indo, mas olhar assim, o que o mercado brasileiro está pedindo e qual é a formação e perfil socioeconômica e educacional desse jovem que quer entrar para esse mercado de trabalho, porque essa combinação é que vai definir que tipo de trabalho ou que tipo de investimento que será mais necessário de ser feito. Então, o perfil socioeducacional. A gente tem a maior parte dos alunos que procuram o SENAC para aquelas formações de nível básico, ou uma qualificação inicial, ou de nível médio, como técnico de enfermagem, eles têm a renda familiar de até 3 salários mínimos, o que seria a renda média do brasileiro, né? Eles têm entre 25 e 39 anos, ou seja, eles têm ensino médio já completo, ou seja, eles saíram da educação básica já há algum tempo e procuram as instituições de educação profissional para desenvolver uma ocupação que garanta o trabalho, porque a maioria dos jovens que procuram educação profissional, eles querem uma ocupação, querem uma inserção no mercado de trabalho. A maioria é mulher, 86% são mulheres que procuram o SENAC para essas áreas, 77% estudaram totalmente no ensino público. O que é importante é assim, o background familiar. 45% desses jovens informaram que seus familiares não completaram o ensino fundamental, o que mostra, isso na verdade não são dados só do SENAC, são dados que se a gente pegar dados da educação básica, a gente percebe que o Brasil lentamente vem acontecendo uma mobilidade intergeracional no campo educacional e que isso é muito, muito positivo, apesar dessa mobilidade ser ainda muito menor do que nos países da OCDE, por exemplo. Bom, aí a gente fez uma pesquisa que a gente faz todo ano com os egressos dos nossos cursos, né, para entender como é que está se dando a inserção deles no mercado de trabalho. Nós fomos ouvi-los com relação ao quanto que a percepção deles com relação aos impactos da tecnologia no trabalho deles. 66% disseram que a ocupação será impactada pelas inovações tecnológicas. O que eu achei muito impactante, 11% percebem que suas ocupações, que aquelas que ele foi formado, deixarão de existir. E dentre as soluções, muitos colocam a necessidade de ganhar e desenvolverem novas habilidades e 27% que é preciso mudar de profissão, quer dizer, mudar de área ali, né, dentro o que exige dessas instituições uma necessidade de atuar mais rapidamente nos aperfeiçoamentos profissionais, né, que permitam novas competências para aqueles profissionais que já foram formados numa ocupação definida. Eu vou falar nisso um pouco mais à frente. Bom, aqui é uma tela que fala sobre... A gente sempre pergunta se eles percebem benefícios na educação profissional, naquilo que foi desenvolvido, e sempre a gente tem um retorno positivo. Quis trazer esse retrato para vocês aqui. Vou, então, aqui entrar sobre o que é o cerne aqui da nossa preocupação com a missão de educação profissional, com base nesse cenário, contexto do que está acontecendo no mundo, demanda de formação e perfil socioeducacional, social, econômico e educacional desse jovem que procura o SENAC, aonde a gente precisa investir, como é que a gente está investindo para lidar com essa realidade. A primeira coisa, obviamente, é um modelo pedagógico.
todas as instituições educacionais têm o seu modelo pedagógico. A instituição de educação profissional, elas precisam, principalmente, desenvolver habilidades, competências para um fazer. Isso exige que um modelo pedagógico esteja baseado numa concepção de desenvolvimento, de conhecimento diferente. A gente trabalha por competência. As diretrizes educacionais para a educação profissional falam em competências, mas elas deixam livres para as instituições que quiserem trabalhar nesse conceito de competência o seu entendimento. Competência é um conceito bastante polissêmico. Para tornar isso menos teórico e mais palpável, eu trouxe aqui O Senac não trabalha mais por disciplina, por unidade curricular. Ele estrutura seus currículos por competências. Essas competências, cada uma delas que estão aqui, exigem uma mobilização do aluno de conhecimentos, de habilidades e de valores, que juntos desenvolvem uma determinada competência, certo? Que é uma prática específica, é uma ação que mobiliza conhecimentos, habilidades e valores, e que tem em si mesmo uma possibilidade do aluno desenvolver a sua autonomia, a sua criatividade. Ou seja, elas podem ser aprimoradas, essas competências, certo? Não é só como lavar as mãos, que tem um protocolo de como fazer. É algo que vai além simplesmente de uma habilidade, né? Então, a primeira coisa se você precisa ter um currículo estruturado com base no aprender fazendo e na ação, mas que não seja tecnicista, que não seja simplesmente um conjunto de habilidades. Então, aqui é só um exemplo que o estágio, por exemplo, nós dividimos a carga horária e subdividimos essa carga horária em vários momentos para que o estágio pudesse entrar e fechar determinados entendimentos de um conjunto de competências anteriores. Então, eu tenho um estágio supervisionado em promoção à saúde, em cuidado integral de enfermagem, cuidado especializado de enfermagem e cuidado crítico, urgência, emergência e enfermagem. Na medida em que as competências vão se tornando mais complexas, os estágios vão entrando também nesse grau de complexidade. Agora, como é que a gente chega a essa definição por que essas competências e não outras? Por que essa estruturação e não outra? E aqui é muito importante, primeiro, desde entender quais são o contexto mundial, mas isso não é suficiente, obviamente. Eu tenho que entender qual é o contexto brasileiro. E o Senac realiza os fóruns técnicos setoriais com base numa metodologia de escuta de mercado de trabalho da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. A gente fez uma adaptação, a gente faz mesas de debates por uma semana, com empresas de pequenos, médio e grande porte de diferentes regiões do Brasil, e essas empresas, com base na metodologia aportada ali naquele momento, a gente chega ao mapa funcional da ocupação, ou seja, quais são as funções que são requeridas, quais são as funções que não são mais requeridas, quais são as funções que têm impacto tecnológico grande, e a partir daí, desse mapa funcional, eu construo um itinerário formativo. O itinerário formativo ele era algo assim linear. A gente, a partir de uma escuta mais qualificada, a gente muda até a organização, a forma de pensar esse itinerário. Então, eu tenho 4 grandes grupos de funções: assistência à saúde, saúde bucal, serviços farmacêuticos, saúde nutricional, e a outra aqui que eu não estou vendo, e bem-estar. E você tem, então, um conjunto, desde a aprendizagem profissional, que está aqui no CERN, até as qualificações profissionais, que são aquelas que demandam uma qualificação inicial, no mínimo 200 horas, 180 horas, passando pelo técnico e as especializações técnicas. A gente também tem bacharelado, mas em estética, não na área de enfermagem, tá? E de nutrição também a gente tem. Aqui a gente tem um retrato dessas funções, de cada dessas ocupações, e também a gente vê aquelas que são mais demandadas e aquelas que são menos demandadas no mercado. A área de saúde é a área que tem maior regulamentação e exigência de profissionais com nível técnico, por isso é uma área que demanda muito cursos de nível técnico.
Agora eu vou entrar isso aqui também é importante, porque aqui a gente está fazendo um retrato bem pequenininho. Essas bolinhas em torno e triângulos em torno dessas bolas maiores que são os técnicos, e cada uma dessas bolas tem um nome que é um aperfeiçoamento. Isso é muito importante, porque isso é uma mudança na percepção da formação. A formação tem que ser continuada e ao longo da vida. Então, é preciso que a gente apresente trilhas de formação, de aperfeiçoamento, que dão aos técnicos a possibilidade de uma renovação, de um aprimoramento de determinadas competências. Né? Porque imagina você ter que rever toda hora um curso técnico inteiro. A gente faz isso. Ano a ano, a gente revê as competências. Mas é mais fácil e mais rápido você pensar em termos de um conjunto de aprimoramentos que circulam os cursos técnicos. Agora eu vou entrar na parte que até tem o nome dessa apresentação, está no nome dessa apresentação, que são as habilidades socioemocionais. Como é que a gente traz isso para a formação? A primeira coisa que nós fizemos, quando a gente repensou o modelo pedagógico, estruturou todos os currículos por competência e mudou as metodologias de trabalho em sala de aula, é que as habilidades socioemocionais, elas são tão importantes para a formação que elas deveriam ser consideradas como as marcas formativas principais da instituição. O que é marca formativa? É aquilo que a gente espera que esteja evidenciado na formação, independente de sua formação. Além do domínio técnico-científico, que é óbvio que qualquer profissão ou ocupação eu tenho que dominar técnico e cientificamente aquilo que eu vou, naquilo que eu vou trabalhar, eu preciso ter uma visão crítica sobre as realidades, eu preciso ter atitudes colaborativas, empreendedoras e sustentáveis. Daí a gente definiu o que seria cada uma desses marcas formativas. Essas marcas formativas que aqui estão descritas, né? E depois eu posso deixar essa apresentação com todos, e a gente tem materiais também que falam sobre isso que estão disponíveis. Essas marcas formativas, elas são desenvolvidas como? Numa instituição de ensino. No caso do SENAC, a gente trabalha basicamente elas nos projetos integradores, porque todos os currículos do SENAC, todos os cursos têm uma unidade curricular chamada projeto integrador, que ela, inclusive tem um professor, que ele faz uma articulação com os demais professores que trabalham as outras competências, em cima de uma proposta de um projeto que tem que ser algo que mostre uma capacidade do aluno de pensar, propor um projeto, né, de uma intervenção, seja na sua área educacional, seja na sua área mesmo de atuação futura, tecnologias, processos, uma série de propostas que podem advir desse projeto integrador, podem surgir do projeto integrador. A gente acredita que essas marcas formativas, que são as habilidades, elas só podem ser desenvolvidas quando você trabalha na prática, quando você apresenta uma proposta de ação, certo? Que senão fica muito teórico. Então, na hora do projeto integrador, é que essas marcas formativas estariam sendo desenvolvidas. Entretanto, a gente percebe que, cada vez mais, tem sido exigido das indústrias, dos segmentos, uma coisa bem, às vezes, específica, né? A gente achou que talvez isso não seja ainda suficiente para atender essas demandas das habilidades socioemocionais. Então, o SENAC fez um outro passo, que foi a construção de uma matriz socioemocional SENAC. A gente pegou e fez uma leitura da literatura internacional com relação a essas habilidades socioemocionais, e a gente chegou numa perspectiva, a gente achou interessante, mais interessante, pegar a perspectiva dos 4 Cs, que é utilizada por diversas instituições internacionais, que são pensamento crítico, criatividade, comunicação e colaboração. E a gente trouxe para elas também a questão da atitude sustentável. A gente fez uma pesquisa com mais de 3 mil professores, para entender o quanto que aquelas marcas formativas que ele já trabalhava se relacionam com essas 4 Cs. E daí a gente fez uma matriz, que é quais são os indicadores que eu preciso ter para dizer assim, ó, eu estou trabalhando de fato com criatividade. O que é criatividade e como é que eu faço para trabalhar com criatividade, comunicação e colaboração? E com base nas atividades que eles já desenvolviam,
quais são as práticas pedagógicas que podem desenvolver a criatividade, a comunicação, a colaboração e o pensamento crítico. Então, a gente tem nesse espaço aqui, www.extranet.senac.br/socioemocionais/ a matriz com ali uma série de atividades e propostas para essas habilidades socioemocionais por área. Então, a gente tem dentro da área de saúde uma série de propostas, tá? Isso a gente pode disponibilizar. O que é importante nesse momento também, que a gente está indo além disso, é fazendo cursos específicos à distância, referenciais curriculares para trabalhar a criatividade, e a partir dessas práticas, o profissional da área de saúde pode trabalhar esse curso online a partir de sua vivência, né? Então, a gente está nessa etapa, fechando os planos de curso desses cursos online de cada um desses 6, mais atitude sustentável. Aqui um exemplo de como a abordagem socioemocional, essas atitudes e valores, se concretizam e tomam um corpo específico dentro da área de saúde, tá? Vocês podem ver que entre essas que estão listados aqui, esses atitudes e valores, se a gente for entender for fazer uma leitura de cada um desses, a gente percebe aqui a necessidade da empatia, que está vinculado com a colaboração, de uma visão crítica, que obviamente é uma exigência quando você precisa olhar para a sua organização do trabalho de uma forma mais ampla, com relação à atitude sustentável, com relação à questão da comunicação. Então, ou seja, a gente tem que tornar concreto, mais concreto para os profissionais, para os professores que estão trabalhando, e a gente conta muito com eles, para a gente transformar esses conceitos, que são as habilidades socioemocionais, em ações concretas relacionadas em habilidades socioemocionais vinculadas à prática profissional daquela de determinada área, né? Então, as atitudes e valores da área de varejo vão ser diferentes, um pouco diferentes dessas, a de TI também, certo? E, por fim, gente, para encerrar, só uma outra vertente, que é a necessidade da tecnologia. A tecnologia é super importante, a gente precisa cada vez investir mais nela, mas ela sozinha, isso que eu queria trazer aqui, ela não é suficiente. Você precisa ter uma concepção pedagógica, precisa ter um entendimento sobre o que é habilidade socioemocional para a sua instituição, você precisa ter uma escuta para o mercado de trabalho, e a tecnologia, ela permite, nos espaços de prática, obviamente, o desenvolvimento, a aproximação desse aluno com a tecnologia, mas as outras questões são muito importantes também. Então, aqui é só algumas fotos trazendo o conjunto de ambientes pedagógicos que nós temos, são cerca de 900, cerca de 4 unidades especializadas e 13 carretas especializadas também nessa área de saúde. Muito obrigada, e eu fico à disposição de vocês para colaborar. O SENAC, a área de saúde, é a área talvez uma das mais importantes do SENAC, é uma área com a finalidade, uma responsabilidade social enorme, e é muito importante, eu fico muito feliz e agradeço novamente pelo convite, porque a gente precisa cada vez estar mais próximo mesmo das instituições onde esses profissionais de saúde trabalham, né, atuam. Muito obrigada. Gostaria de parabenizá-la pela clareza das palavras, da aula. É uma palestra extremamente importante. Contribuindo aí com todo o conteúdo que você nos colocou hoje, Ana, me chamou muita atenção, né, saber que o setor nosso emprega aí 2,1 milhões, né, de profissionais, e que o técnico de enfermagem hoje, nesse mercado, representa 20% de todas essas vagas, né? Então, aí, nós, como gestores de enfermagem também, por outro lado, sentimos que o maior número de vagas também das unidades hospitalares, não só aqui na Regional São Paulo, mas como todas as regionais da Redditor no Brasil, é exatamente do profissional técnico de enfermagem. Então, faz muito sentido esse slide que você nos colocou aqui, traz para nós a nossa realidade, tá bom? Eu vou dar uma olhada aqui, existem algumas perguntas, né, que o nosso público está participando.
A Datiane Ferreira, ela pergunta qual o maior desafio do profissional de enfermagem do século XXI, né? Dado todas essas informações que você falou, eu acho que dá para responder tranquilamente essa pergunta da Datiane Ferreira. Olha, nesse momento, eu acho que a gente tem que aprender com os profissionais da área de enfermagem, né, e de saúde. Falar nesse momento, responder essa pergunta nesse contexto é algo assim que não tem como a gente não pensar o oposto, né? Como é que a gente aprende com os profissionais de enfermagem? Mas com toda a honestidade mesmo, não é só uma fala emotiva, carregada de emoção. Mas, bom, o que nós percebemos, pelo que a gente escuta do mercado de trabalho, é essa questão das habilidades socioemocionais, essa compreensão da necessidade do aprimoramento contínuo. Quer dizer, eu acho que não foge muito dos demais profissionais, e principalmente dos profissionais que estão cujas profissões são mais afetadas pelas tecnologias, né? Claro que não depende só dele, né? Depende do ambiente onde ele trabalha, depende da formação básica. Existe um conjunto de fatores que, junto com o profissional, devem atuar para a melhoria do profissional, né? Eu acho que a gente não pode colocar tudo nas costas do profissional, mas o profissional, eu acho que esse entendimento desse cenário onde ele está. É importante uma leitura dessas fontes de pesquisas atuais que colocam as mudanças do mundo na área de saúde. Tem muita fonte da McKinsey, né, a OCDE. Acho que é importante o profissional entender, abrir seus horizontes e entender as mudanças que estão por vir, a procurar o aprimoramento, né, os aperfeiçoamentos profissionais, e a questão das habilidades socioemocionais, que são fundamentais. Agora, a gente aprende com os profissionais, viu? Todos esses nossos currículos, todo esse nosso trabalho que eu apresentei, ele é feito de um diálogo com quem está na ponta. A gente não tem uma solução, né? A gente tem um pensamento educacional que, junto com a experiência, vai dando forma e tentando dar respostas a um cenário cada vez mais complexo. Registrando aí a participação da Juliana Gimenez, eu acho que você acabou respondendo na primeira pergunta um pouco do que ela fala aqui também. Em primeiro lugar, ela gostaria de parabenizar a palestra e a experiência, né? E no acompanhamento dos resultados das práticas pedagógicas, quais foram os principais desafios encontrados, né? Eu acho que você acabou, de certa forma, respondendo junto com a pergunta do participante anterior. Ana, consegue me ouvir? Sérgio, pois eu acho que você fez uma outra pergunta, perdão, eu achei que você estava só complementando o que eu tinha falado. Sim. Que a pergunta da outra participante complementava a outra pergunta, e a sua resposta acabou atendendo aí aos dois participantes. Certo, exatamente. Eu acho que E aí você tem mais uma pergunta, Sérgio? O Victor Magalhães, ele parabeniza, né, ao conteúdo da apresentação, né, e ele divide conosco, né, as dificuldades em algumas competências que foram colocadas aqui na tua aula, né? E aqui ele fala qual o desafio na formação desse profissional quando a formação de base vem com importantes déficits, né? Você traz lá um slide que fala que boa parte estudou no ensino público, um percentil menor em ensino fundamental particular, e isso afeta provavelmente a curva de aprendizado ainda na formação desse profissional, é isso?
Exatamente isso. Aí uma das questões que eu não trouxe aqui nessa apresentação, mas que em outra ocasião, recentemente, eu fiz uma apresentação também, um webinar do MEC, e aí, como era no MEC, a gente aportou mais essas questões do impacto, de uma exigência também desse novo cenário mundial, né, marcado pela quarta revolução tecnológica, é a ampliação e o aumento da escolarização, da escolaridade, né? E esse desafio é gigantesco, porque o Brasil ainda derrapa muito, né? E a coisa mais importante é o sistema público educacional, né? Ele que precisa ser fortalecido. Então, e é ele que sofre mais, que os indicadores são indicadores muito ruins. E nessa fala, nesse momento, eu coloquei que era muito importante, talvez, uma aproximação uma aproximação maior entre o campo da educação profissional com o campo da educação básica, não substituindo uma coisa a outra, não é isso, mas é que a educação profissional, como ela é mais próxima da realidade do mercado, pela sua natureza, a gente procura, não é receita de bolo não, porque a gente está sempre aprendendo, mas a gente procura entender essa dinâmica e tem que ter uma escuta com o mercado e tem que se adaptar mais rapidamente. Então, inclusive as metodologias ativas, esse aprender fazendo, que é uma coisa típica própria da educação profissional, que também está sendo exigida da educação básica, né? A educação básica também hoje se fala assim, nesse campo na educação 4.0, e a educação 4.0 justamente traz isso, a necessidade de você mudar as metodologias ativas, colocar o aluno no centro do processo, ter uma maior proximidade com o campo profissional, enfim, trazer as tecnologias para a sala de aula, e eu acho que seria um ganho, né, se a gente pudesse colaborar com a educação básica também. A reforma do ensino médio, que traz a educação profissional como itinerário para o ensino médio, é uma proposta interessante, né, se for bem executada. Ela não substitui o ensino médio, mas ela fortaleceria o ensino médio e o aluno ele já sairia desse ensino médio já com competências, talvez para ingressar no mercado de trabalho, não tardiamente, porque a gente viu que a faixa etária do público que procura o Senac é uma faixa etária mais velha, né? Quer dizer, ele já saiu do ensino médio há bastante tempo e ele tardiamente, talvez depois vai procurar um curso de educação profissional. Então, mudanças também acho que são necessárias na educação básica, porque sem isso, isso é muito básico, né? Os países que estão à frente, tanto nos indicadores de educação profissional quanto nesse cenário de revolução tecnológica, têm sistemas de educação básica renovados, né? E com acesso, não só acesso, mas com a capacidade de mobilidade do aluno maior, né? O nosso ensino médio é um funil, né? Muitos alunos não passam pelo ensino médio, né? Então, eu acho que esse é um desafio gigantesco. Fica claro na apresentação, né, contribuindo mais um pouco, que o desenvolvimento tecnológico ele auxilia muito nessa curva do aprendizado técnico, né? E para nós fica aí o desafio do desenvolvimento socioemocional mesmo, que é onde a gente se esbarra nas dificuldades do dia a dia na gestão dos hospitais, né? A tecnologia está aliada a gente nesse desenvolvimento técnico, porém o socioemocional ainda é um aprendizado que a gente vai ter que desenvolver aí um contraponto e fazer com que os profissionais se desenvolvam aí nessa parte. Realmente, a aula ela traz isso de forma bem clara e quem é gestor de enfermagem sabe disso na ponta, como é que funciona, viu? Deixa eu procurar aqui, vou ver se tem mais alguma pergunta. Você gostaria de colocar mais alguma coisa, algum ponto, Ana, para contribuir aí com a sua apresentação e finalizar? Olha, eu só quero realmente agradecer a oportunidade e me colocar à disposição, colocar o Senac à disposição do Instituto e eu deixei meu contato também na apresentação, caso vocês tenham outras dúvidas ou pensem em alguma possibilidade de articulação, de proximidade, de troca de conhecimentos, de experiências,
eu acho que isso é muito importante. Ok, gostaria de parabenizá-la, agradecê-la imensamente em nome aí da equipe que planejou todo esse evento comemorativo do profissional da saúde, né? Realmente o Senac ele contribui muito para que a gente tenha aí o desenvolvimento dos nossos profissionais e influencia muito no dia a dia, no resultado dos nossos objetivos nas diversas unidades da rede DOR São Luís. Eu gostaria de pedir um pouquinho para você esperar, mais um pouco eu vou divulgar o nome do sorteado do sorteio que eu fiz no início da palestra. O ganhador do sorteio foi o José Pires. Ele é da unidade perinatal de Laranjeiras, tá? Que foi o número 41. Você tem mais alguma consideração, Ana? Não, muito obrigada, só agradecer mesmo, muito obrigada. Então, obrigado a todos, muito obrigado mais uma vez, Ana, e vamos encerrar então essa webinar de hoje à tarde. Tá bom, gente, uma ótima tarde para todos, tá? E um excelente trabalho, muita saúde para todos e segurança. Obrigado. Saúde.